Fala galera, tudo bem com vocês? Caicão na área, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência na Irlanda, tá? Lembrando que é uma opinião pessoal, é com base na minha experiência, né, no que eu vivi, e eu espero de alguma forma ajudá-los aí a tomar a melhor decisão, beleza? Então bora lá pro vídeo lá. Bom galera, vamos lá então, né? Por que eu escolhi ir para a Irlanda então? Eu tinha duas opções, né? Austrália e Irlanda. E dentro do que era oferecido, né, e o que teria que ser pago, a Irlanda acabou ficando mais interessante para a época que eu fui, porque a escola era mais acessível, o dinheiro para ser comprovado era menor do que na Austrália, o visto eu poderia pagar tirando do dinheiro que eu estava comprovando, e o principal, né, eu tinha, na época que eu fui, em 2013, você tinha direito a 1 ano de visto, o qual você estudava 6 meses e trabalhava 6 meses. Então, o período inteiro, né, da minha permanência na Irlanda, eu poderia estar estudando e trabalhando, né? Porém, estudando trabalhando meio período, né, no período de escola, e depois nas férias aí, tá trabalhando full time, né, o período inteiro. Então, todo mundo sabe, né, quando você vai fazer o intercâmbio, você investe em outra moeda. E para você se manter num período, né, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, o valor que você investe ele é muito alto. Então se você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né, nem que seja só para você se manter, já é fundamental, já é super importante. Então por essas características, né, pelo valor de investimento e pelos benefícios, eu acabei optando pela Irlanda. Outro fator também é porque eu tinha 4 conhecidos na Irlanda e isso me deixou um pouco mais confortável em tomar minha decisão, porque eu não falava inglês, né, não tinha nada, uma base mínima de nada mesmo, não posso nem falar que isso era uma base, e era um pouco complicado, então eu me senti um pouco mais seguro também de ir para um lugar que eu tinha alguns conhecidos ali para né, de repente uma emergência e tudo mais, né? Então foi por causa disso que eu acabei escolhendo, né, ir para lá. Bom, na época que eu fui em 2013, o visto ele tinha duração de 1 ano, você pagava 300 euros pelo visto, tinha que comprovar 3.000 euros em conta, o curso de inglês mais o seguro viagem, tá? Pelo que eu sei que mudou hoje em dia, o visto ele não tem mais 1 ano de validade, ele tem um período de 8 meses, porém você estuda 6 meses e tem 2 meses aí de holiday, né? 2 meses de férias aí, podendo ser renovado mais 2 vezes, né? Então o seu total seriam 2 anos, ao invés de 3 anos do que aconteceu comigo, né? na época que eu fui em 2013. Do restante, as informações são as mesmas, né? Você tem que comprovar 3.000 euros em conta, vai pagar 300 euros, você pode utilizar desse dinheiro para estar pagando. Uma escola, né, comprovando o seu curso de inglês e o seguro viagem, né? Do restante não mudou. Então da minha época que eu fui, foi dessa maneira que funcionou, e pelo que eu sei hoje, a única coisa que mudou é que você tem o visto de 8 meses ali. Com relação à experiência, galera, é uma coisa que me deixa até eufórico assim em falar, porque só fazendo para saber, tá? Não me arrependo nem um pouco do destino que eu escolhi, pelo contrário, a Irlanda se tornou minha segunda casa, porque eu acabei ficando quase 5 anos lá, eu regressei no final de 2017, e a experiência que eu tive naquele lugar é inexplicável, porque se você realmente estiver, né, de coração aberto, né, eu já falei em outros vídeos já, para aprender, para entender um pouco da cultura, para realmente cumprir com o seu propósito, de aprender a língua, para poder se comunicar, conhecer novas pessoas, entendeu? Sabe, de estar aberto assim, a aprender mesmo, a vivenciar aquilo. É muito gratificante, porque o grau de evolução humana que você tem, né, de ver um funcionamento de um outro país, né, mais desenvolvido do que o nosso, sabe? Tem os problemas? Sim, tem os problemas, em todo lugar tem problema,
mas você poder ter contato com, sabe, uma outra engrenagem, ver como as coisas são, sabe, conhecer novas pessoas, novas culturas, aprender a falar um novo idioma, sabe, abre a sua mente, expande a sua mente. Então eu não me arrependo nem um pouco, sabe, da experiência que eu tive, porque o que me atribuiu como ser humano, né, como Kaique, foi fora do comum. Né? Eu simplesmente não tenho palavras para descrever a minha experiência, eu posso ficar aqui horas falando que foi bom, entendeu? E eu também não tenho uma palavra em si, assim, para expressar o quanto eu sou agradecido pela experiência que eu tive. Tá? Não é fácil, o começo ele foi muito complicado, eu não falava a língua, eu ia para a escola, sabe, me esforcei bastante, não faltava em uma aula, cometi diversas gafes no decorrer do caminho por dificuldade de me expressar, mas eu tive pessoas muito boas, né, na minha jornada, né, desde o começo até o final dela, né? Então eu fui uma pessoa muito centrada, né? Eu coloquei o foco de aprender o idioma e era isso, e meti ali, né, o cabresto ali e, vou aprender a falar isso daqui, vou me desenvolver. Então eu ia para a escola, cumpria com meus horários, fui muito rigoroso com relação a guardar dinheiro lá, do dinheiro que eu levei até eu conseguir o trabalho, porque se faltasse eu não teria como eu mandar mais dinheiro para lá. A situação da minha família na época era bem complicada e eu sabia que eu não ia poder contar com uma ajuda, então eu tinha como obrigação cuidar bem daquele dinheiro que eu estava levando, porque eu não iria poder pedir socorro, lembrando que a gente trabalha em outra moeda lá, então se eu peço 300 lá, a gente está falando hoje em dia de quase, né, R$ 2.000 aqui no Brasil, então a gente não pode... dá problema, dá trabalho, não é nem problema, né? Não pode dar trabalho para os outros, né? Eu acho que quando você resolve ter uma experiência como essa, é para você evoluir como ser humano, evoluir como pessoa, e isso faz parte da evolução, né? Ter mais consciência e fazer o melhor possível para aquilo dar certo, né? Então você já chega, eu fui com o dinheiro contado, levei 3.000. Na verdade eu levei 2.700 e pouco e o restante chegou na outra semana que eu estava acabando de receber as coisas que eu tinha vendido. Aí você já chega a pagar 300 de visto, paga o aluguel e um calção. Então só você chegando entre visto e calção, essas coisas, sem falar de mercado, já vai quase 800 euros, né? Isso na época que eu fui. Hoje o aluguel está mais caro, deve estar mais caro. Então assim, do dinheiro que você leva, você vai ficar, digamos, vai com 2.000 euros para você achar um trabalho. E aí você tem a deficiência da língua, né? Então como é que faz, né? Então você tem que ser muito organizado, você tem que ser muito coerente no seu propósito, sabe? Realmente cumprir com aquela meta que você estipulou. E aí o sucesso ele é garantido, porque eu tive as minhas dificuldades, eu tive, mas desse dinheiro que eu levei, eu investi no curso de segurança, depois que eu já estava tendo um entendimento melhor do inglês, fiz os meus mercados, óbvio, por sair para alguns lugares, né? Para poder conhecer, mas eu não fiz nenhum tipo de viagem, nada. Tem gente que já chega, já compra uma passagem barata, vai para outro lugar, ou quer conhecer a Irlanda, aquela coisa toda. Eu não fiz nada disso. Eu fiquei em Dublin, então a gente saía uma vez na semana, tomava um choppzinho em algum lugar que o chopp era barato, a pint era barata, e era isso, sabe? E o resto estudando para aprender logo, para poder procurar emprego, sabe? Para aprender logo a língua para procurar um emprego, entendeu? Então esse diferencial, por mais que acabou a minha grana, mas eu me dedicando, mostrou para as pessoas ao meu redor que realmente eu estava dedicado e empenhado em conseguir algo mais, entendeu? Que eu não estava ali de brincadeira, eu não estava sendo um vagabundo ali, sabe assim? Eu estava, querendo mais, estava querendo fazer acontecer. Né? Eu investi num curso de segurança, já saí do Brasil com essa meta porque eu sabia que pagavam mais, né, a hora, e por ter que trabalhar menos no período de escola, né, eu imaginava que aquilo ia me ajudar para poder fazer uma possível renovação de repente e tudo mais. Então eu tirei desse dinheiro para pagar o curso, do dinheiro que eu levei, foi arriscado, né, querendo ou não, porque não era barato, e acabou minha grana, cara.
E graças ao meu empenho, graças ao esforço que eu fazia, as pessoas ao meu redor me ajudaram. Pessoas pagaram meu aluguel, pessoas pagavam o mercado para mim, pessoas pagavam o meu transporte. E assim foi por um tempo, por pelo menos 1 mês e meio, quase 2 meses. Não tenho aqui comigo, está guardado em outro lugar, na minha chácara. Eu tenho um caderno guardado, anotado o nome e valor que as pessoas me emprestaram naquela época, e sempre com a promessa que eu ia devolver assim que as coisas normalizassem, que eu, né, conseguisse meu trabalho. E aquilo fez eu crescer muito e fez eu enxergar, sabe, que a gente tem que ser humilde e pedir ajuda quando realmente a gente precisa de ajuda, né? O orgulho tem que ser deixado de lado. E com certeza, se você estiver fazendo pelo certo, estiver correndo atrás do seu, estiver se esforçando, ninguém vai deixar você passar dificuldade. Ninguém vai. E foi assim que aconteceu comigo. Eu lembro que nesses 2 meses que eu passei dificuldade, eu tive que sair da casa que eu morava, porque eu não me via mais... eu não tinha mais coragem de deixar as pessoas pagando minhas contas, aluguel, sendo que eu já estava atrapalhando ali. Graças a Deus, tinha um casal de amigos meus na época que moravam lá. Ele tinha uma academia de jiu-jitsu lá, e eu contei para ele a minha situação. Grande Diego, Aninha, nossa, como eu amo vocês. E ele estava na Espanha, cara, ele tinha ido renovar o passaporte dele lá, e ele falou, cara, não passa de necessidade não, meu, não tá dando para pagar aluguel, vai pra academia, fica lá. Eu falo pro Dave abrir, que o Dave era o sócio dele irlandês, ele abre lá pra você fica lá. E eu deixei a água bater na bunda, né, cara, com vergonha de pedir essa ajuda. E no final, assim, desse período, eu liguei pra minha mãe, falei, nossa mãe, isso aqui não é pra mim, cara, não tô conseguindo, né, tô aprendendo tudo, mas acabou minha grana. Eu fiquei devendo quase 1.000 euros, galera, deu 970 e alguma coisa, se eu não me engano. Tenho anotado esse valor, um dia eu falo pra vocês. E eu lembro até hoje, cara. Eu já tinha, né, o Diego já tinha falado pra eu ir pra academia já, pra ficar lá, que não teria problema, que logo ele ia estar de volta, ia me dar um suporte pra eu não desistir. E a minha mãe pegou, falou pra mim assim, falou, filho, se você voltar, você vai estar indo contra tudo que você fez. Você vendeu tudo que você tinha aqui, né, se esforçou tanto, já tá aí, já fez 2 meses e pouco, 3 meses já. Não, na verdade era até mais, galera, porque eu fui em setembro, isso aí foi em dezembro, né, meu dinheiro ele rendeu até, eu fiz ele render, assim, legal até, eu fazia mercado, cozinho, né, então deu, isso aí foi em dezembro. Ela falou, meu, você não tem mais as suas coisas aqui, cara, e você já tá aí, meu, se você voltar, que eu tinha a passagem de volta, eu podia remarcar, você nunca mais vai. E outra, não foi isso que eu te ensinei. Se você voltar, você não vai estar fazendo o que eu te ensinei. Você não vai estar sendo meu filho, cara. Não foi isso que eu te ensinei. E aquilo, meu, nossa, me deu um soco na ponta do meu queixo, né, cara? Mas foi primordial para eu não desistir, porque aquela ilha, galera, ela te coloca lá embaixo. Se você vacilar, cara, mesmo eu fazendo certo, mesmo eu correndo pelo lado certo, ela me testou. E eu imagino as pessoas que não têm essa cabeça, essa consciência, e já chega esbanjando, já chega fazendo o grau de necessidade que de repente essas pessoas passam. De verdade mesmo. Eu ainda estou no Classificados Dublin, eu acompanho muito caso de gente que some, né, e meus amigos preocupados porque a pessoa estava depressiva. E tudo isso é um percurso, né? Isso é um caminho, né? Uma decisão que em algum momento a pessoa decidiu, não julgando, pelo amor de Deus, mas para chegar nesse nível, né? E eu falo, eu fazendo certo, eu fiz certo, eu não fiz nada errado, eu não esbanjei, não fiz nada. Eu fui, estudava, investi numa certificação de segurança para ganhar mais, sabe assim, não faltava na escola, né, mercado racionado. Entendeu? Fiz o certo e passei o que eu passei, 2 meses de apuro, pedindo ajuda, eu cheguei em pub à noite para recolher moeda do chão,
sabe? Porque o pessoal deixava cair, pô, fazia 4 euros, 5 euros, ia, comprava 3 latas de feijão, 1 quilo de arroz. Eu não tô mentindo, isso é real. Quem me conhece sabe que eu cheguei a fazer isso, sabe da minha história, sabe da minha trajetória. E o engraçado é que depois que a minha mãe falou isso pra mim, isso foi num domingo. Segunda-feira eu olhei, não tinha carta, não tinha nada. Na terça-feira, meu, eu acordei, olhei, tinha uns envelopes no chão, fui pegar e pum, minha licença de segurança. Chegou em janeiro. Eu fiz o curso no final de novembro, como era final de ano, festas de fim de ano, eles atrasaram porque o serviço público meio que parava por causa da época festiva. E de vez de demorar 15 dias para chegar, chegou depois de quase 45 dias a minha certificação. E aquilo foi uma emoção, cara, porque depois que você passa um deserto, cara, meu, vem a recompensa, cara. E aquilo me encheu o peito de orgulho por não ter desistido, por estar ali firme e forte, né, em prol de querer mais, né? Essa adversidade que eu passei fez eu simplesmente ver que eu sou capaz de tudo, cara, que a gente é capaz de tudo desde que a gente tenha foco, determinação e consciência daquilo que a gente está fazendo. E ter as pessoas boas ao meu lado, tanto da minha família, mas também das pessoas que cruzaram o meu caminho, foi essencial, foi muito importante. Eu recebi a minha carteira de segurança na terça-feira na academia do meu amigo, do Diego. Eu treinava com um brasileiro lá, o Peterson, que se tornou meu padrinho de casamento. Olha eu dando spoiler da história aí. E ele falou, chegando a sua carteira de segurança, me avisa. Ele já era segurança, ele falou, eu te engaveta na minha empresa. Liguei pra ele assim na hora, não foi nem pra minha mãe que eu mandei mensagem, cara, foi pra ele. Liguei pra ela depois, pra comemorar. Falei, Pet, meu, chegou a minha carteira, não sei o que, arruma aquela entrevista, pelo amor de Deus. Ele falou, já vou ligar os pauzinhos aqui e a gente faz isso. E no dia seguinte, fiz a entrevista. Isso na quarta eu fiz a entrevista. Na quinta-feira eu fui de novo no escritório. Na sexta-feira eu comecei a fazer meu trainer. E o engraçado foi que o meu chefe falou assim, ó, seu inglês, né, dá pra ver que você tá entendendo, sua comunicação ainda é básica, para esse serviço, né, precisa se comunicar um pouco mais. Mas e o treinamento aqui ele vai demorar 1 mês aí, pelo jeito que eu tô vendo aí, pra você pegar as coisas aí. Mas depois desse mês eu começo a te remunerar. Então assim, galera, eu ia trabalhar mais 1 mês de graça e eu abracei. Felizão, né? Dentro de tudo que estava acontecendo comigo, felizão. E o que eu fiz? Voltei para casa, feliz da vida, comemorei com meus flatmates em casa, que me ajudavam todo aquele período ali, me ajudaram todo aquele período para não desistir. Eles ficaram muito contentes por mim. O Tainan me emprestou uma grana, meu flat top também, para pegar ônibus nesses dias que eu ia fazer meus treinamentos. E assim foi. Comemorando, pedindo ajuda, né? Tudo dando certo, feliz, mesmo sabendo que não ia receber. E na sexta começou meu treinamento. Era em Porto Marnock, na parte litorânea da Irlanda, 45 minutos de Dublin de ônibus. E eu fui. Cheguei cedo, assinei o livro, me explicaram o que tinha que fazer, fiz o que tinha que fazer, era numa boate. E aí no final acabava 2 horas da manhã, até tirar todo mundo 3 horas. Meu chefe levava a gente pro centro. E aí eu tinha que esperar o busão das 4 e pouco, 5 e pouco da manhã para poder voltar para Finglas, né? Que é onde eu ficava na época. E assim foi na primeira semana, fui no segundo dia, fiz o que me ensinaram no outro dia, eu já cheguei fazendo no outro dia.
Fui no outro dia, a mesma coisa. Aí na segunda-feira eu mudei para a academia do meu amigo. Foi um momento bem complicado porque ele estava na Espanha. Eu tratei tudo com um sócio dele, com o Dave, que é um amor. Nossa, como aquele irlandês me ajudou. E ali eu me vi com a minha mala, trabalho, de graça, mas com trabalho, uns, sei lá, 50, 60 euros ainda na carteira para poder pegar condução. E a minha mala. E era isso. Falei, eu não vou desistir, cara. Tá dando certo, vou continuar firme e forte aqui. Meus treinamentos eram de quinta a domingo na balada. De sexta a domingo, desculpa, na balada. Chegou no final de semana, peguei o busão na sexta, fui para trabalhar. Só que como eu tinha mudado para esse lugar onde eu tava na academia, que era em Crumlin, não tinha ônibus da madrugada. E aí quando acabava de madrugada, a balada, meu chefe levava a gente de volta pro centro. E aí ali a gente não tinha o que fazer, eu não tinha o que fazer. E aí eu subia 8 quilômetros a pé para poder descansar. E isso foi feito, né, por sexta, sábado, domingo e na outra semana, né, cansado, motivado, mas um pouco desmotivado, porque era bem pauleira mesmo. O meu chefe me chamou de canto, cara, porque ele era uma coisa meio que eu chegava, tinha que fazer o check floor, que era né, checar os andares, colocar as barras para fazer fila, as filas, né, pro público, né, ver se tinha caco de vidro, avisar a faxineira, essas coisas, cara. E no final da segunda semana, tudo que tinham me ensinado eu já chegava fazendo. E aí na terceira semana meu chefe me chamou de lado e falou, meu, você tá saindo muito melhor do que eu achei que você ia sair, porque por mais que a sua comunicação ainda é um pouco travada, você entende muito bem. E esse final de semana aqui você já vai começar a receber. Porra, meu. Aquilo pra mim foi foda, cara. Nossa senhora, cara. Foi uma comprovação de que eu tava fazendo certo, entendeu? Que eu tava entendendo, que eu tava me dedicando. Foi um reconhecimento, né, de um gringo, cara, sabe? Que normalmente é difícil de se ter, né? E dito e feito, meu. A partir daquele final de semana eu trabalhei, aí eu trabalhava quinzenalmente e recebia, né? Quinzenalmente toda sexta-feira. Trabalhei a outra semana, na outra semana eu recebi, pum. E assim começou. Porém, esse trajeto que eu fazia, né? Porque eu fiquei trabalhando os primeiros 2 meses e meio nessa balada. Eu só trabalhava sexta, sábado e domingo no começo. Então quando eu voltava pro centro na madrugada, eu tinha que fazer esse percurso à noite para poder chegar em casa. E aí depois ele me colocou num restaurante, né? Comecei a receber também, acabava, né, ali por volta das 2, 3 horas da manhã também, eu voltava a pé. Eu fiquei fazendo esse percurso por muito tempo. Por muito tempo mesmo, de voltar andando para casa, mas eu voltava com um sorriso aqui, ó, podia estar garoando, podia estar cansado. O meu sapato, eu lembro que no final de 6 meses fazendo isso, já tava com um furo no dedão já. Falaram, mano, troca esse trem aí, porque você já tem condição para comprar um coturno novo, né? E é história pra contar, cara, sabe? Foi super proveitoso, cara. Comecei a receber, quitei primeiramente, como eu não pagava aluguel na academia, eu trocava em troca, né, o aluguel, né, em troca de faxina, né, e olhar lá e cuidar de lá. Meu amigo me ajudou muito, né, me deram, né, compravam pizza, compravam as coisas pra mim. Ali me sustentou praticamente ali um período muito grande. O dinheiro que entrava eu fui pagando as pessoas que eu devia e rapidamente, aí acho que em um mês e pouquinho eu paguei todo mundo e ficou tudo certo, né? Depois de um deserto veio a água. Nem sei, eu ia dar uma filosofada aqui, mas foi super importante não ter desistido, foi super importante ter conhecido pessoas boas no caminho, foi super importante estar aberto a aprender, a se dedicar, foi muito importante, porque depois desse momento difícil, só veio coisas boas, assim, né? O que acontecia, assim, era irrisório.
comparado com as alegrias que eu comecei a conquistar nessa jornada, né? Com 8 meses lá eu conheci uma mulher fenomenal, a Juliana, que eu tive o prazer aí de conhecer a 10 mil quilômetros de distância de casa, e se tornou minha esposa, né? Só tenho que agradecer. A gente, com 8 meses que eu tava lá, a gente se conheceu, com mais 3 meses a gente começou a namorar, com 1 ano a gente casou, e estamos juntos há 6 anos casados, 7 anos que a gente se conhece, amor da minha vida. Só tenho que agradecer a Deus, cara, porque foi a Irlanda, essa experiência do intercâmbio, que me possibilitou ser o ser humano que eu sou hoje, de ter potencializado, né, o Kaique, de ter visto, né, que o mundo é muito mais do que a gente acha que é, de ter crescido dentro das dificuldades, de ter aprendido a não desistir, de ter me apresentado a mulher da minha vida, de ter me colocado pessoas à minha volta maravilhosas, extremamente importantes, que se tornaram meus amigos e são meus amigos até hoje, que são meus amigos, meus companheiros mesmo, sabe? O Diego, a Ana, o Pet, o André, o meu irmão, o Matheus, cara, nossa senhora, o Mateusão, quanto me ajudou, cara, a Amandinha, sabe? O Jax, o Danilo, o Léo, cara, Léo Shark, pelo amor de Deus, cara, me ajudou demais também, o Ale também, sabe? A Nathalie, Tainã, Carlos. É uma galera que você não tem noção, que estavam ali do meu lado, que viram a Maiara, sabe? Que viram o que eu passei e me ajudaram, respeitaram o meu momento, sabe? Estiveram ali do meu lado, me apoiando, porque não adianta, se torna família, cara. Você tá longe dos seus familiares, você tá longe de todo mundo, sabe? Então valeu a pena ir para Irlanda, valeu muito a pena, porque eu cresci muito, conquistei muito, casei, cara, na Irlanda, foi demais. A gente, olha só, casamos no cartório, consegui reservar um pub, e a primeira vez o cara falou, para quantas pessoas você acha que vai vir? Eu falei, acho umas 10, né, 15 pessoas, né? A gente não achava de repente que ia muitas pessoas, e a nossa família longe, a gente, né, emotivo pra caramba, porque a família tava longe, e no final eu fui lá e falei pra, seguinte, daquelas 10, 15 pessoas que eu te falei, são acho que 70, 65, 70 pessoas, e foi fenomenal, cara, nossa senhora, que festa, que delícia, né? Por mais que a nossa família estava torcendo do outro lado do oceano pra gente, a gente teve pessoas maravilhosas aí do nosso lado, nos apoiando num momento tão especial para nós, né? E tudo isso foi através dessa experiência, através desse intercâmbio. Conheci mais de 8 países, mais de 16 cidades. Só na minha lua de mel que a gente foi para a Itália, foram 9 cidades que a gente conheceu da Itália. Sempre que a gente viajou numa condição legal, podendo aproveitar o lugar, explorar o lugar. Isso não tem preço, mais cultura, mais conhecimento, sabe? Criamos depois de 3 anos e meio que eu fui segurança privado, criamos um negócio próprio, né? Fornecíamos salgados para festas, para escolas. Infelizmente a gente teve a nossa jornada lá, né, finalizada por confiar demais em outras pessoas. Isso não vem ao caso. Acho que dentro do que a gente aprendeu e vivenciou lá, não tem problema. Se aconteceu é porque a gente tinha que retornar para o Brasil, é porque a gente tinha que ficar um pouco perto da nossa família. Hoje a gente está embarcando numa nova experiência, logo logo vocês vão ficar sabendo. A gente está indo para um outro país, começar uma nova fase, conhecer uma nova cultura e crescer ainda mais. É assim que funciona. Então, se você tem interesse de ir para Irlanda, sim, vale a pena. Porém, lá é a Ilha de Lost. A gente brincava muito, é a Ilha de Lost, porque tem muita coisa para você se entreter.
e tem muitas pessoas que também não querem nada com nada. Lembrando, não estou generalizando, simplesmente saiba onde você está colocando seus pés para você não desviar do seu caminho. Só falo isso para você. Vale muito a pena ir para a Irlanda. O país economicamente é muito forte, por mais que a gente brinca que ele é a fazendinha da Europa, ele é gigante economicamente, ele é muito bem estruturado. Da Europa, um dos maiores salários mínimos que tem, e com salário mínimo lá você vai viver muito bem, vai pagar suas contas, vai guardar dinheiro, vai viajar, sabe, não vai te faltar nada. Então é bom. Outra dica, desde o começo, guarda de 5 a 10% do que você receber e manda para o Brasil para guardar. Você nunca sabe o dia que você vai voltar, e aproveita a posição de ganhar em outra moeda, uma moeda mais forte, para poder fazer um pezinho de meia aqui também. Não deixa para pensar nisso depois, independente de quanto tempo que você vai ficar, mas guarda um pouquinho, faz um pezinho de meia, e que isso vai te ajudar lá na frente. Então espero que, se você for solteiro, você ache o amor da sua vida, assim como eu achei, essa pessoa maravilhosa que está do meu lado, essa pessoa que me dá força dia a dia para ser melhor. Você sabe muito bem disso, meu amor, tô falando isso para você. Sabe que sem você, o Caicão não teria aguentado em muitos momentos aí, certo? Então é isso, galera, experiência da Irlanda. Quis falar um pouco da dureza para vocês, para mostrar que sim, passa perreio, sim, é difícil, mas depois que passa, se você se esforçar, fizer o certo, a vida fica muito boa. A gente morou em apartamentos maravilhosos, um pequenininho, um maior, uma puta de uma estrutura, comprei moto, tive carro, sabe, consegui viver. Nesse período de quase 5 anos a gente viveu a Irlanda. A gente foi para fazer um intercâmbio e a gente viveu a Irlanda. A gente aproveitou desse lugar que encheu nosso coração de amor, de respeito pelo lugar, de agradecimento por tudo que nos proporcionou, tá? A Ju não tá aparecendo ainda nos vídeos. Para quem não sabe, a gente, né, se você tá chegando aqui agora, eu acabei de fazer, o canal é novo. A gente fez uma websérie com 5 vídeos, né? Contando, né, dos benefícios de morar fora, o ponto positivo, o ponto negativo, as formas que tem de se morar fora e tudo mais. Então, se você não viu, eu vou deixar os links aqui embaixo para você estar assistindo. Esse vídeo em específico foi sobre a experiência na Irlanda, então sim, vale a pena ir para lá. E os próximos vídeos, né? Pode ser que demore um pouco. Eu vou estar eu vou estar postando pelo menos um vídeo a cada 10 dias, 15 dias para estar mantendo o canal ativo, mas o intuito do canal é mostrar realmente para vocês aí essa nova experiência, como vai ser começar em outro país, do zero, todo, né, o percurso, os perreios, as conquistas e tudo mais aí, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se você gosta do tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, dá um like aí nos vídeos aí para dar uma fortalecida, é a nossa forma de pagamento aí, digamos assim, para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado, tentei ser o mais sincero, tentei ser o mais verdadeiro com vocês aqui, em passar um pouco dessa minha experiência, de falar para vocês que sim, vale a pena, que sim, vai ser difícil, que sim, tem que se esforçar, que sim, você tem que correr pelo certo, não desvirtua, mas que vale muito a pena, cara. Eu, falando em questão de Irlanda, que é o lugar que eu fui, vale muito a pena, tá? Tenho muitos amigos irlandeses, tenho muitos amigos de outras nacionalidades, fiz boas amizades brasileiras, tá? Esse papo de, não faz amigo brasileiro, mentira, balela, você tem que ter mais bons amigos brasileiros que vão reconhecer e vão estar do seu lado na hora que você precisar, tá bom? Nada como ter o próprio sangue ali, né? Não o próprio sangue, digamos, né, de questão de família, mas ter a mesma, né, a mesmo sentimento, né, de entendimento, de se entender como pessoa, porque você vai ver que, né, você vai lidar com o irlandês é de um jeito, com o mexicano é diferente. Então, culturalmente falando, nada como ter bons brasileiros ao seu lado para te apoiar, beleza? Então aqui fica esse videozinho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se o plano é ir para Irlanda, vá sim, vale muito a pena, se prepare, tá? Não vá com menos do que o mínimo para ir para lá, porque é pouco ainda, ser bem sincero, é pouco.
mas no final vai dar tudo certo. Uma dica, se você já faz alguma coisa, um brigadeiro, um salgado, alguma coisa, desde o primeiro momento que você chegar lá, já tenta fazer uma rendinha extra, vai vendendo para os amigos de sala ali, para sempre já ter um dinheirinho entrando ali para poder te ajudar, até você arrumar um emprego. Beleza, galera? Um beijo no coração de vocês, eu quero que esse canal bombe, eu quero passar essa experiência para muito mais pessoas aí, e logo logo a Ju tá com a gente aqui para poder gravar vídeos juntinhos, tá bom? Então, tamo junto e que você tenha sucesso na vida. Enjoy your life!